Bom dia, sétimo ano. Eu sou seu professor Milton. Estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, na aula de hoje a gente vai ver um assunto que a gente como se diz, já experimentou ele algumas vezes, né? Já vimos ele um pouquinho por cima e vamos ver ele melhor agora, tá? Abram o livro de vocês na página 152. Abriram? Pois bem, a gente vai estudar hoje objeto direto e objeto indireto. Lembram que eu falei quando a gente estava vendo transitividade verbal, que eu falei que a gente também tinha isso? O que é transitividade verbal? Primeiramente, vou dar uma recapitulada daquela aula. Transitividade verbal é quando o verbo pede um complemento. Ele é transitivo quando ele pede um complemento. Quando ele não pede complemento, ele é intransitivo. Quando ele pede os dois tipos de complemento, que é o que a gente vai ver aqui nessa aula, ele é bitransitivo. Tá bem? Temos esses três tipos. E a partir do momento que ele for transitivo, ele pode ser transitivo direto ou transitivo indireto. Transitivo direto tem o complemento dele é um objeto direto. Transitivo indireto, o complemento dele é um objeto indireto. O bitransitivo tem tanto um complemento direto quanto um indireto. Tem os dois objetos, tá bem? É assim que a gente vai chamar esses complementos, de objeto, tá? O complemento que vem a partir do verbo, que pode ser transitivo, transitivo direto, transitivo indireto, pode ser intransitivo, que não tem complemento, não tem esse objeto, e pode ser bitransitivo, que vai ter os dois tipos de complemento, tá? Então, o objeto direto nada mais é do que um complemento sem preposição. Ele não precisa de uma preposição. Se ele não precisa, ele é direto. Ó, pessoal, é só vocês se tocarem numa coisa. O direto não tem nada entre ele e o verbo. É direto. O indireto tem uma preposição. A preposição, ela liga uma coisa à outra. Por isso que ele é indireto. Por quê? Porque ele precisa de uma ligação. É para isso que a preposição serve, né? Para ligar um termo ao outro. Então, nesse caso, ela está ligando o verbo transitivo com o objeto indireto. Então fica um verbo transitivo indireto, tá? Vamos ver alguns exemplos aqui, tá bom? Ó. Carlos arrecadou o dinheiro. Eu já falei que é na página 152? Já, né? Espero que todo mundo esteja com o livro aí aberto na página 152. Sim, você mesmo. Carlos arrecadou o dinheiro. Pronto. Qual o verbo que a gente tem aqui? O verbo é o arrecadou, tá? O objeto é dinheiro. Esse é o dinheiro, que é o que Carlos arrecadou. Carlos arrecadou o dinheiro. Arrecadou é um verbo transitivo direto. Direto por quê? Porque não tem preposição entre dinheiro e arrecadou. Logo, objeto direto. Isso mesmo. Agora vamos ver um que tenha a preposição. Ó. Ela foi para a Europa. Ó, verbo transitivo indireto. Ela foi. Ela foi para onde, né? A gente precisa saber. E o objeto indireto. Para a Europa. A preposição aqui é o para, tá certo, pessoal? Para, preposição de lugar, onde ela foi. Foi para a Europa, tá?
como é que a gente sabe se um verbo é transitivo ou não é? É quando ele pede complemento. Ele é transitivo quando ele pede complemento. Ela foi. Foi para onde? Ele queria. Queria o quê? Eu gostei. Gostei do quê? É diferente de ele caiu. Ele caiu o quê? Até pode ter, ele caiu aonde, mas não pede esse complemento, não exige esse complemento. Ele caiu de que horas? Também não exige esse complemento, tá? O que define isso não é se tem complemento ou não. É se o complemento é necessário, tá? É isso que define se o objeto, se o verbo é transitivo ou intransitivo. Tá bem? Vamos ver agora um exemplo de bitransitivo. A loja deu. Quem dá algo e a alguém. Tá? A loja deu o quê? Muito lucro. A quem? Ao dono. Pronto, a gente já viu aqui. O bitransitivo. Por quê? Deu é um verbo transitivo direto e indireto. Porque quem dá algo e também dá a alguém. Ou seja, vai precisar de dois complementos. O muito lucro é um objeto direto. Objeto direto porque ele não precisa da preposição. Ele não tem uma preposição. Já o ao dono, temos a preposição a, que se liga ao artigo. Logo, o ao aqui é uma preposição. Ao dono, tá? É isso mesmo. E também, pessoal, é importante a gente ver também que o verbo transitivo direto e indireto, ó, isso aqui é bom a gente se ligar bastante, ó, esse trechozinho desse parágrafo aqui, ó. Verbos que frequentemente, sim, o verbo transitivo direto ou indireto é por causa do uso dele, tá? Do uso. Ele depende de como se usa. Ó, a gente vê verbo que frequentemente exigem complementos, muitas vezes podem ser utilizados sem ele, tá? A gente vê verbos que pedem um complemento, mas algumas vezes é utilizado sem eles. Vamos ver alguns exemplos aqui disso, tá? Desse tipo de coisa. Ele vem dizendo que ocorre mais com os verbos ler e rir nas frases a seguir. Vamos dar uma olhada nessas frases a seguir que ele está citando. Ele já leu, o verbo aqui leu, quem lê algo, né? Verbo transitivo indireto, muitos livros. Ou seja, ele é um intransitivo, ele pede uma preposição, só que aqui a gente tem um objeto direto, não tem a preposição, tá? Porque se fosse aqui, se fôssemos colocar, ele já leu para a mãe, ele já leu com o tio, ele já leu ao entardecer, ele já leu o livro de Harry Potter, ele já leu um livro. Temos várias preposições nessa. Ele leu o livro do amigo. Temos várias preposições nesses exemplos que eu dei para vocês. Contudo, em muitos livros a gente não tem preposição, tá? Então, por mais que o verbo seja um transitivo indireto, o objeto aqui está sendo direto. Isso é incomum, tá? Isso não é a regra. Por isso que a gente tá vendo aqui, porque isso são exceções. Muitos alunos não leem. É o que? É um verbo intransitivo, tá? Apesar de que quem lê alguma coisa, mas muitos alunos não leem, pronto. Do jeito que está colocado aqui,
não se pede complemento a ele, não se pede complemento nisso. Quando me encontrou, ela riu. Riu é o quê? Aqui nesse caso está sendo um verbo intransitivo. Se fosse usado em outro local, se o rio aparecesse em outro local, muito provavelmente não seria um verbo intransitivo. Por quê? Vamos ver aqui nesse de baixo. Ela riu. É um verbo transitivo direto. Uma gargalhada gostosa é o objeto direto. Porque naquele outro de cima é riu e é um verbo intransitivo, ou seja, que não precisa de complemento, e aqui ele precisa de complemento. Porque lá em cima ele já deu o complemento antes. Então ela não precisa de mais nenhum complemento. Quando me encontrou, ela riu. Tá? Ela riu uma gargalhada gostosa. Tá? Ela riu o que aqui, né? Nesse caso, uma gargalhada gostosa. Tá? Então, todos esses casos aqui, o objeto, seja direto ou seja indireto, ele é exigido pelo quê? Pelo verbo. A gente tem que sempre prestar atenção nisso. Pessoal, é básico vocês conseguirem observar aonde está o verbo. O verbo é o núcleo da oração. Ele é o fator central. Se você olha para uma oração e você não consegue identificar o verbo, você não está vendo a oração. Tá? Fica muito difícil de vocês observarem. Então, se tiverem com alguma dificuldade de verbo, eu já dei aula de verbo. Passei bastante tempo dando aula de verbo. Volta, assiste novamente as aulas de verbo. Pesquisa mais um pouquinho as aulas de verbo pelo YouTube. Procura aí outro professor, outras aulas, lê um pouco, lê alguns textos sobre isso também. Os vídeos antigos, se vocês notaram, a gente está num outro canal. Eu resolvi passar as coisas para esse canal aqui, para o outro ficar só com mapas e materiais para RPG. Então, eu vou repassar todos os arquivos que estão no outro para esse canal com o tempo. Mas quem estiver procurando algum assunto de revisão, dá uma procurada lá no outro canal, tá bem? Por enquanto. Pois em breve já vai estar todos aqui nesse mesmo canal. Tudo vai estar aqui. Então, voltando aqui. Em todos esses casos, o objeto, seja direto, seja indireto, é exigido pelo verbo, né? Como eu falei. Ele apresenta como termo necessário sintaticamente, não é nem questão de sentido, é sintaticamente. E o que é sintaticamente? É gramaticalmente, é a escrita dele. Essa observação é importante para não confundirmos termos acessórios à estrutura básica da oração com objetos. Por exemplo, choveu ontem. O verbo chover é intransitivo. Ele é intransitivo sempre, pois é um verbo suficiente de sentido, ele não precisa de outro para fazer esse sentido. O termo ontem apenas expressa uma informação a mais. Choveu muito, choveu ontem, choveu de tarde, choveu de noite, choveu enquanto eu estava voltando para casa. São só informações dadas a mais, que não alteram a estrutura da oração e se situa no fato do tempo passado. O termo ontem expressa uma informação a mais, é somente isso, tá bem? O verbo continua sendo um verbo intransitivo, tá entendendo? Tá? Então, a aula de hoje vai ficando por aqui, pessoal. Eu agradeço a vocês pela compreensão, pela paciência. Minha garganta tá meio ruim hoje, tá? Então, tô tendo que falar um pouquinho mais baixinho. E é isso, pessoal. Muito obrigado e tchau.